Olá, bom dia, turma 231, Colégio Santa Marta. A gente está começando mais uma manhã de aula, sexta-feira, dia 24 de julho. Sexta-feira a gente está terminando a semana, uma semana quente, uma semana boa, né? Uma semana típica no nosso inverno. Eu acho tudo indica que é a última semana de calor, né? E agora começa uma chuva, o último dia, né? Perdão. Começa a chuva, em seguida já fica frio. Hoje, então, né, encerrando esse ciclo aqui, a gente termina o governo Vargas falando sobre, então, o golpe que ocorreu do exército aí no estado, que vai ser, a gente vai ver agora, que a gente vai chamar, vai denominar, que a historiografia denomina de República Liberal Populista no Brasil. Começa com o governo Dutra, segue com o governo retorna Vargas, depois nós temos uma transição super conturbada, porque Vargas acaba se suicidando, a chegada de Juscelino Kubitschek no poder, depois de Juscelino Kubitschek vem o seu sucessor, sai também Juscelino Kubitschek com indícios de corrupção, com uma crise tremenda financeira, e aí o Brasil começa, então, entra numa aventura com o presidente Jânio Quadros. E Jânio Quadros é um presidente que fica 6 meses no poder e renuncia em seguida, chegando, então, o último presidente desse período que a gente vai chamar de República Liberal do Brasil, seria o João Goulart, que foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas e que vai sofrer, então, o quarto golpe, meus amigos, quarto golpe militar, aí sim, instaurando um regime militar, um regime ditatorial no Brasil, o segundo que o Brasil passa, então, ditatorial, que vai ser esse regime que vai de 64 até, ou seja, 21 anos aí a partir de 64, certo? Mas, gurizada, vamos nos ater à situação, o que ocorre, o que é o populismo, o que significa o populismo, onde ele foi gestado, por que ele existiu, será que foi só no Brasil ou não? Então, sobre essas dúvidas, né? De onde surgiu, por que surgiu, quais são as suas características, é isso que a gente vai ver hoje aqui nessa aula, certo? Então, vamos lá, acompanhe a nossa aula, né? Por favor, então, peço licença a vocês para justamente entrar com o slide falando sobre o populismo. Vamos lá. Então, a gente vai ver aqui, no sentido, nas características gerais do populismo, que ele foi, né, um tipo de governo que possuiu as seguintes características. A gente vai ver autoritarismo, estatismo, quer dizer, o Estado ele é o grande gestor de tudo, ele é o grande controlador de todas as ações, corporativismo, então, a questão de o Estado, todos os setores da sociedade pertencerem a este corpo de Estado, e por isso esses setores eles têm que estar extremamente alinhados com o Estado, porque esses setores não estão alinhados com o Estado, se o Estado não controla os setores, os vários setores da sociedade, né, esse corpo está doente, então ele tem que ser tratado. Então, vejam que existe aí uma característica de controlar, né, os movimentos sociais, as ações sociais e tudo mais, né, as camadas sociais. Culto ao líder. Essa época, falando em camadas sociais, né, nesse período histórico, que vai aí dos anos 30 até os anos 50, é um período em que não há muita diversidade social, né? Quer dizer, nós temos as pessoas que são ricas e as pessoas que são pobres. Nós não temos o que temos hoje, né, de uma camada média social, né? Hoje, por exemplo, dentro da própria camada média social, nós temos famílias na camada média que ganham até R$ 3.000. São famílias de camada média. E aí a gente vai ver que dentro deste mesma perspectiva de camada média estão inclusos famílias que ganham 5, 6, 7, 8, até R$ 20.000. Quer dizer, é uma diferença muito grande de quem ganha 20 para quem ganha 3. Mas pertence à mesma classificação social, que seria média.
né? Então, por isso que a gente vai ter vários substratos sociais hoje. É muito mais, digamos assim, complexo, né, do que lá na década de 30, 40, 50, onde nós tínhamos pessoas que eram despossuídas e pessoas que eram ricas, que eram possuídas. E por isso, então, o Estado populista, ele vai agir como este coordenador, visando obter apoio, ora de uma ala mais pobre, ora de uma ala mais rica. Então, onde ocorre isso? Né? Ocorre na América Latina, especificamente. Né? A gente vai ter o Getúlio Vargas como grande expoente aqui no Brasil, o Juan Domingo Perón, né, com o peronismo lá na Argentina, onde a sua esposa vai ser muito conhecida, Evita Perón, teve até filme para ela, né? E o Lázaro Cárdenas no México. Então, todos eles são esses estadistas que vão levar essas características de autoritarismo, né, carisma, culto ao líder, né, controlando o Estado, enfim. Então, o Estado sempre é aquele que vai apaziguar as relações. Ele vai ser o Estado o mediador das situações, certo? Então, esta mediação, ela se dá por conta justamente para evitar os conflitos sociais. Então, o desenvolvimento de um nacionalismo econômico é outra característica fundamental para a gente entender este período. Então, vejam bem, apesar de o Estado ser o grande controlador, ele vai priorizar os governos, né, os líderes, vão priorizar o desenvolvimento econômico autossustentável. Então, o Estado vai criar empresas estatais, empresas públicas. E durante esse período, nós vamos ver algumas empresas públicas importantíssimas sendo criadas, né? Por exemplo, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, mesmo que ela tenha sido ofertada com dinheiro americano, mas ela é uma empresa nacional, né? A Petrobras garantindo a produção de petróleo nacional. Até hoje é uma empresa, né, de capital misto, mas é um capital mais nacional. Nós temos a Eletrobras. Então, vejam que são empresas estratégicas, né? Não é uma empresa que vende sanduíche, né? É uma empresa que produz energia. E qual é a importância da produção energética? É fundamental a produção energética, né? Então, não adianta nada a gente ter televisão, videogame, né? Telefone celular, a gente ter luz de LED e de aba 4 se a gente não tem energia. Né? Então, a energia ela é fundamental a criação da energia para, principalmente, não para o uso domiciliar apenas, mas aí que está o grande detalhe, para o uso industrial. Né? Imaginem vocês que uma indústria puxa muita energia, né? Requer muita energia. E isso vai ter que ser, então, vão ter que ser criadas fontes energéticas. Então, o Brasil vai criar hidrelétricas, né? Vão surgir hidrelétricas, termoelétricas, né? A gente já tem. Então, nesse momento aí, por exemplo, a gente vai ter aqui em Porto Alegre para ver como nós éramos carentes na produção de energia. A produção de energia na década de 30, 40 e 50 em Porto Alegre ainda se dava lá no gasômetro, cara. Então, tipo, a Porto Alegre tinha uma produção de energia muito arcaica. Deixa eu ver alguém falando comigo aqui. Bom dia, Carol. Bom dia. Então, a produção de energia era muito ainda arcaica, muito antiga, né? Imagina, a cidade ficava com uma fumaceira preta, né? Porque o carvão vinha lá da região das minas ali de São Jerônimo, né? Butiá, aquelas Minas do Leão, chegava aqui em Porto Alegre pelo Guaíba, né? Pelo delta do Jacuí, colocavam o carvão nas esteiras, subia, queimava, né, esse carvão ali no gasômetro, que é uma área hoje cultural e tal, né, onde as pessoas gostam de passear, enfim, mas aquilo ali era a produção de energia para a cidade de Porto Alegre. Então, para ver como a gente era arcaico nisso, né? A partir da queima de carvão, então as termoelétricas. Hoje a gente tem aliás, isso eu tenho que também elogiar, né? A gente só critica o governo. O governo federal acaba de assinar, acho que foi ontem, assinou um decreto diminuindo, ou seja,
zerando as taxas de impostos para a importação de elementos fundamentais para a produção de energia solar. Então, por exemplo, as placas solares e os componentes, né, de resistores solares que são importantes para a instalação em fábricas, em casas particulares, né? Então, essa produção de energia solar, ela ajuda, ela coopera justamente no valor da produção de energia que vai ser cobrado para todas as outras pessoas. Porque quando nós instalamos isso na nossa casa, nós nos tornamos uma pequena usina de energia, né? Então, diminuindo o custo de importação, que antes eu acho que era de 14%, mais pessoas vão poder comprar e vão poder instalar em suas casas, em suas fábricas, em suas lojas. O nosso colégio já tem, né? Lá no teto, lá, a produção de energia a partir da luz solar. Isso é fundamental, porque isso vai custear o desenvolvimento, né? E não adianta a gente ir para a praia, por exemplo, né? E aí, quantas vezes aconteceu isso, que eu sei, a gente vai lá para a praia, vai tomar banho quente, né? Liga o chuveiro, tá todo ensaboado, daqui a pouco, cai a chave da praia. O que é isso? Por que cai a chave e a água fica gelada? Porque o consumo de energia é maior do que a capacidade de fornecimento. Então, esquenta o fio e aí cai, né, a produção, né? Cai, fecha, desliga a chave. Né? Então, tu tem que dar um tempo, esperar esfriar um pouco o fio para depois ligar, porque senão vai cair de novo. Né? Então, o Brasil precisava disso. O Estado brasileiro, né, o Estado mexicano, o Estado argentino, é que vai financiar essas empresas que são empresas estratégicas. Então, aqui, empresas energéticas são empresas estratégicas para o desenvolvimento de um Estado nacional. Certo? Isso é nacionalismo. Intervenção do Estado na economia, a inspiração do modelo que superou a crise de 1929 nos Estados Unidos, né? Então, o Estado populista ele vai se inspirar no modelo do New Deal. Se alguém ainda fica, o que é New Deal? Tem um vídeo que eu fiz, está lá tá aqui no nosso canal, né? prof.jairobrum no YouTube, procura aqui no canal New Deal ou procura no Google, tu vai achar vários vídeos, vários textos, vários filmes que vão explicar o que significou o New Deal, né? Que é justamente a intervenção do Estado na economia para que a economia decole, que ela seja autossuficiente. Controle dos trabalhadores, como eu disse a vocês, né? Controlar os movimentos sociais dos trabalhadores era uma função do Estado, era o chamado corporativismo. Aqui, o Estado vai criar a CLT. Então, vai ali, ó, sublinha. O que seria a CLT? Conjunto de leis trabalhistas, é um código de leis trabalhistas que vai ser importante porque a partir deste código o Estado pode ser extremamente autoritário, mas o trabalhador vai ver assim, nossa, eu tenho direitos. E aí vai acontecer o que está nessa foto do lado aqui, né? O trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo, está descrito aqui na faixa. Isso prova, né, que por mais que o Estado seja violento, mais que o Estado faça tolir a democracia, ele, dando direitos aos trabalhadores através das leis trabalhistas, ele acaba ganhando os trabalhadores, né? Controlando os sindicatos. Isso aí é uma estratégia do Estado populista. Né? Então, é uma estratégia para ele controlar os movimentos sociais, certo? Então, os movimentos sociais que eram extremamente perigosos para o Estado, né? Porque no momento que se perde o controle dos movimentos sociais, o Estado pode ter que mudar, então o Estado resolve controlar a partir dessas ações. Outra forma de o Estado ser um controlador é também usar a mídia. A gente sabe muito bem do que a gente está falando, né? Então, hoje em dia, por exemplo, as mídias são controladas por esse aparelhinho aqui, né? Então, a partir desse aparelhinho aqui, a gente recebe muitas mídias falsas, que a gente vai chamar de fake news, né? Uma questão dessa palavra ter sido inventada na campanha de Donald Trump e tal, mas, inclusive, existe um processo que está em plena corrência lá no Supremo Tribunal Federal, né, sobre fake news, né? Enfim, mas o que são essas produções de
de informação, elas são fundamentais para o Estado. Então, o Estado populista, ele vai produzir, sim, um conteúdo para falar bem do seu Estado e vai tolir, vai proibir, censurar um conteúdo que fale contra ele, né? Contra o seu governo, né? Que questione o seu governo. Então, isso vai ser criado, para isso vai ser criado um departamento de imprensa e propaganda no Brasil, vai ser criado uma hora, né, a hora que o presidente fala com a nação. Então, nós vamos ter a Voz do Brasil. Então, esses elementos vão ser fundamentais para a gente compreender, né, que Getúlio Vargas vai ser visto, por exemplo, no Brasil, como o pai do trabalhador. Não tem problema, Anderson, vamos nessa. Opa, puxei demais aqui. Descaso com o trabalhador rural, então a gente vai ver que não vai haver uma política voltada para as leis trabalhistas, porque o trabalhador rural estaria mexendo com os grandes oligarcas, né, um trabalhador do campo. Aproximação das camadas mais populares urbanas, então o populismo é isso que o nome diz, né? Estar nos braços do povo, né? Agradar o povo, conceder benefícios para um e conceder benefícios para outro, né? Incentivo ao mercado interno. Então aqui, se tu está escrevendo isso, né, coloca uma setinha para o lado, ó, incentivo ao mercado interno, coloca uma setinha para o lado e coloca assim, salário mínimo. Por quê? Porque a partir do momento em que se cria as leis trabalhistas, um item chamado de salário mínimo, agora todo mundo recebe um salário na cidade que tem que ser mínimo. Então, eu não posso receber menos de 100 dinheiros, por exemplo. Eu tenho que receber até 100 dinheiros, ou mais de 100 dinheiros, ou até 100 dinheiros. Eu não posso receber menos que isso, 97 dinheiros. Não, de maneira alguma. O que me garante receber 100 dinheiros? Consumir. Então, eu vou poder fazer a conta, eu, trabalhador, que no final daquele mês eu vou ter certo na minha conta 100 dinheiros. O que eu vou fazer com os 10 dinheiros que eu vou receber? O que eu vou fazer com 20 dinheiros que eu vou receber? O que eu vou fazer com 30 dinheiros? O que eu vou fazer com 100 dinheiros que eu vou receber? Eu posso usar os meus 100 dinheiros com 100 notas de 1 dinheiro. Ou 10 notas de 10 dinheiro. E assim por diante. Eu vou poder usar 100 dinheiros. Isso garante a mim ser um consumidor. Antes, eu não sabia se eu ia ganhar 10, se eu ia ganhar 100, se eu ia ganhar 20, se eu ia ganhar... Entendeu? Então, antes eu não podia planejar o meu consumo enquanto consumidor. Eu não podia, agora eu posso. Então, vejam que o incentivo ao mercado interno ele foi basicamente fundamental a partir da criação do salário mínimo. Recuperação do preço do café. Antes se queimava café, lembram? Lá no período da República Velha, se queimava café em estoque, jogava dinheiro fora. Agora não. Agora se recupera o preço do café no mercado internacional, até porque depois da guerra as pessoas vão bombar, vão começar a consumir mais. A paz, ela traz essa esperança de consumo, né, de poder começar a desenvolver as atividades econômicas. Então o café vai ser vendido, né, como não era vendido no momento da crise. Incentivos à indústria nacional, daí a gente já falou sobre a CSN, né, as refinarias, nacionalização de refinarias de petróleo e assim por diante. Então, a Guerra Fria, que é o momento depois de 45, nós vamos ter dois modelos de política no Brasil. Um modelo que vai ser chamado de políticas liberais, e aí os liberais, eles eram apelidados, né, de entreguistas. E por que entreguistas? Porque estariam entregando o ouro para o bandido. Tá aqui é o tio Sam, né? E aqui ao lado está quem? Aqui ao lado está o urso do comunismo, comedor de criancinhas, devorador de vidas humanas, né? Então, eles estão num tabuleiro, né? Tipo jogando War. Vocês já jogaram War? É um jogo bem bacana, né? É um jogo de estratégia. Então, esse jogo surge a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso é o que? Um jogo de War, né? Eles estão posicionando suas peças. Veja que os Estados Unidos
está posicionado em cima da América e a União Soviética está lá no velho mundo, né? Então, nós vamos ter aqui os liberais sendo chamados de entreguistas pelos populistas e os populistas sendo chamados de comunistas pelos liberais, certo? Só que assim, ó, os populistas nunca foram comunistas. Nunca foram. Os liberais até vou deixar para que vocês questionem, mas também, né, chamar os nacionalistas, né, os populistas de comunistas tem uma diferença muito grande. Então, quais são os presidentes que nós vamos ter neste momento, né, da Guerra Fria, que a gente vai chamar de política liberal, né, populista no Brasil? Nós vamos ter o Eurico Gaspar Dutra, que é o primeiro presidente que a gente vai ver. A gente vai começar a ver a história dele hoje. Nós temos o Getúlio Vargas, de novo, ele volta, agora ele volta eleito, né, em 1951 a 54. Nós temos o Juscelino Kubitschek, né, o JK, que é o nome daqueles apartamentos bem pequenininhos, e a gente vai entender o porquê. Ele vai de 56 a 61. Ele é chamado político desenvolvimentista. Depois nós temos o Jânio Quadros, que é um moralista e tal, que ele vai ser presidente só em 1961, e a gente vai ver o porquê que vai acontecer isso. Ele renuncia, e aí aqui é dado um golpe. O parlamento dá um golpe no Brasil. Nós vamos ter um modelo chamado modelo ai, meu Deus. Nós vamos ter um parlamentarismo no Brasil aqui, ó. Nesse momento aqui. A gente vai ver isso, tá? Mas de 61 a 64, nós vamos continuar a ter um presidente, o João Goulart, que vai governar, basicamente, ele só vai conseguir, que ele é o vice do Jânio, tá? Ele é o vice do Jânio. Ele só vai conseguir governar a partir de 63. Por quê? Por causa desse parlamento que vai ser criado, esse golpe. E a partir, então, depois de 64, a gente tem o regime militar no Brasil, o golpe militar que vai ser dado em cima do João Goulart. Então vamos ver quantos presidentes desses aqui, que foram presidentes do modelo liberal populista no Brasil, quantos deles não conseguiram terminar o mandato? Vamos lá. Quem não conseguiu terminar o mandato? Getúlio Vargas não conseguiu terminar o mandato. Ele vai morrer, né? Ele vai se suicidar. O Jânio Quadros não consegue terminar o mandato, ele renuncia, e ele diz que ele renuncia por conta de forças ocultas que não estão deixando ele governar, e ele era um político nacionalista, Getúlio também era nacionalista, e o João Goulart, que é um político nacionalista, também vai sofrer um golpe, não consegue terminar o seu governo. Os únicos que conseguem terminar o seu governo são os políticos liberais, o senhor Eurico Gaspar Dutra e o senhor Juscelino Kubitschek. E por que eu coloquei aqui Guerra Fria no Brasil? Ora bolas. Porque quem é que está coordenando as ações políticas no Brasil? Quem está coordenando isso é os Estados Unidos. Então, uma das coisas que a gente pode questionar a respeito da, digamos, da intervenção americana no Brasil é a nossa soberania nacional. Né? Quer dizer, será que ainda hoje a gente sofre, né, com a intervenção dos interesses norte-americanos na nossa região? Será que ainda hoje nós concedemos benefícios aos americanos em relação a outras políticas? Será que nós temos soberania nacional suficiente, né, para não nos alinharmos assim e nos acovardarmos tanto em relação à política norte-americana? Então são questões que a gente coloca aqui, né? Só quero dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava vendo um jornal de uma TV, acho que é a Band até, e aí a notícia era o seguinte: a Embraer, que é uma empresa de tecnologia nacional, é uma empresa que faz aeronaves, né? Ela recebeu uma sondagem para a produção de 50 aeronaves para o Irã, um país, né, do Oriente Médio que é inimigo declarado dos Estados Unidos. A Embraer ainda não assinou esse contrato. Isso seria importantíssimo para a Embraer. Por quê? Porque isso iria deixar a Embraer suficiente ou autossuficiente por no mínimo de 15 a 20 anos.
Porque imagina, tu vai ter 50 aviões para produzir, tu vai vender todos esses aviões, tu já tem o comprador. Então, isso seria importantíssimo para a empresa. Porém, a Embraer não tinha respondido ainda. Por quê? Porque o governo brasileiro está alinhado aos Estados Unidos. Então, pode ser que ele não aceite esse contrato por conta desse alinhamento aos Estados Unidos. Então, isso, a gente está tomando uma decisão, se for o caso, de não fechar esse contrato, uma decisão basicamente ideológica e não mercadológica. Nós somos um país que é muito maior do que uma questão ideológica, né? Então, isso é uma das questões que eu trago para vocês. Outra existe uma briga agora entre a China e os Estados Unidos, né? E o Brasil se mostra estar ao lado dos Estados Unidos. Então, o maior comprador de soja do Brasil, de carne do Brasil, quem é? É a China. Então, isso é muito ruim também, né? Este alinhamento direto com os Estados Unidos. Tem outra questão dos Estados Unidos que também me dói muito ver, que é a seguinte, gente. Os Estados Unidos ganharam, né, do nosso presidente atualmente, ganharam uma base importante de lançamento de foguetes que nós temos numa ilha no Maranhão chamada Ilha de... como é que é? Agora não vou me recordar. É uma ilhazinha que fica ao lado de São Luís, lá no Maranhão, que é uma ilha com remanescentes de quilombos. Então, nós temos lá uma população quilombola que mora nessa ilha, né? E que vive lá há séculos, imagina, mais de 350 anos, desde a escravidão no Brasil, desde o processo de escravidão. E essas pessoas convivem naturalmente com a estação brasileira de Alcântara, Ilha de Alcântara. Naquela região, vive tranquilamente ali, né? Agora, com a nova administração americana, os Estados americanos querem tirar toda a população da ilha. Então, quer dizer, olha só que absurdo, né? Os caras ganham ainda a concessão para lançamento, que lançamento ali, ele é muito mais eficaz do que o lançamento na Baía do Cabo Canaveral, onde os Estados Unidos lançam seus foguetes, porque é muito mais próximo, né, do eixo da Terra, né, para sair, é muito mais rápido por aquela região ali do que por lá, Cabo Canaveral. Então, se pouparia muito mais em combustível dos Estados Unidos. Pouparia muitos dólares, muitos milhares de dólares em combustível. Mas a questão que a gente coloca aqui é a soberania nacional, tá? Então, queridos, vou interromper aqui para voltar aqui com vocês. Então, o que a gente viu agora foi um exemplo, né, de políticas que vão existir no Brasil, que são políticas nacionalistas e políticas liberais, né? Então, os políticos liberais chamam os nacionalistas de comunistas, nunca foram, e os políticos nacionalistas chamam os políticos liberais de entreguistas. Vocês vão encontrar isso no livro de vocês, principalmente neste capítulo, que é o capítulo do populismo, né? O capítulo número 29, vocês vão encontrar na literatura escrito ali, o que os entreguistas, os comunistas, né, os nacionalistas. E aí agora vocês já sabem, vocês já entendem, né, o que quer dizer um e o que quer dizer outro, certo? Então agora a gente vai ver o primeiro presidente daquela lista, né, de presidentes que eu mostrei para vocês, porque a gente fez uma introdução agora, né, do que é o populismo, do que foi o populismo, né, na América Latina e no Brasil. Então agora a gente vai ver ali qual é a característica do primeiro governo deste modelo, que é o governo de quem? Tá. Vamos ver primeiro, antes dos governos, vamos ver os partidos, tá? Como é que está organizados os partidos? Nós temos um maior partido do Brasil, que é o PSD, Partido Social Democrático. Esse partido foi criado por Vargas, é um partido com base rural, né? Ele é um partido que é composto por banqueiros, industriários, grandes latifundiários, eles são os oligarcas, né? Os grandes donos de fazenda e tal, de cada estado, né? Então, tu vai ter o estado do Amazonas com os caras da borracha, tu vai ter o estado do Maranhão com os caras que são grandes fazendeiros de plantação de algodão, do Nordeste, que é do cacau, do açúcar, né? E aqui do Sul,
da carne, por exemplo. Sudoeste, né? O Sudeste é o café, né? Com Minas Gerais, São Paulo, a Paraíba, né? Paraíba não, perdão, é Espírito Santo. Então, essas regiões vão ser regiões onde os grandes latifundiários, né, vão compor este partido. Então, Getúlio Vargas cria esse partido para a elite oligárquica do Brasil. Nós temos o segundo maior partido, que é esse aqui, ó, UDN. É a segunda maior força política do Brasil. Esse cidadão aqui que está do lado, ele vai ser uma pedra no sapato de Getúlio Vargas. Ele é um cara antigetulista, ele é contra a intervenção do Estado na economia, ele é contra a política, ele é completamente contra a política nacionalista, ele é a favor de um alinhamento completo com os Estados Unidos, ele é aliado, ele é liberal ao extremo. Ele é composto por quem, esse partido? Por banqueiros, ele é composto por grandes empresários ligados aos Estados Unidos e donos de veículos de comunicação. Vamos ver, então. O primeiro é o Carlos Lacerda, que era um comunicador, era alguém público na época. Assis Chateaubriand, que é o pai da televisão brasileira, é o cara que vai trazer as televisões para o Brasil e tal, as tecnologias. Júlio Mesquita, também da mesma linha. A família Marinho, então o senhor Roberto Marinho, o Boni Marinho, estou falando aqui do jornal, rádio, e depois vai surgir a TV Globo no Brasil, né? Então a família Marinho. José Sarney, que na época, né, já entrava na política, ele era um grande empresário do Maranhão, ele é praticamente o dono do Maranhão hoje, né? É um chamado coronel daquela região lá. Antônio Carlos Magalhães, que vai ter um apelido, é só procurar, por Antoninho Malvadeza, né? Que esse cara é da Bahia, é um coronel baiano, enfim, esses caras todos vão ser a fim de um alinhamento, e esses é que vão ser chamados de entreguistas pelos nacionalistas, né? E quem era nacionalista? A terceira força do Brasil, o PTB, que também foi criado por Getúlio Vargas. Só que este PTB aqui é diferente do PTB atual. O PTB atual, por exemplo, ele é um partido que a gente chama hoje de centro, né? Ele é o que forma o chamado centrão, que se fala na mídia. Um cara do partido hoje é o Roberto Jefferson, um cara que está cheio de corrupção aí. Então é um partido tipo que quem paga mais leva o seu apoio, tá? Mas na época este partido ele tinha uma função muito importante. Ele era um partido que defendia as causas do trabalhador, ele lutava, né, com os sindicatos por um governo mais justo, criando indústrias que são indústrias nacionais, querendo que o Estado agisse de maneira intervencionista na economia, né, com o desenvolvimento do bem-estar social. Então, este aí é a terceira força, né, deste momento histórico aí que a gente vai ver no populismo. Exemplos de políticos que compõem esse partido: o Getúlio Vargas, João Goulart e o senhor Leonel Brizola, que foi governador do estado do Rio Grande do Sul, foi governador também do estado do Rio de Janeiro, foi um importante político aí deste momento, certo? Muito bem. Outras forças políticas que são pequenas e pitorescas, né? Então nós temos o PSP, o Partido Social Progressista, com esse cidadão que está ao lado, que proferiu a seguinte frase: rouba, mas faz. Né? Então imagina, o cara largou essa pra galera, né? Eu roubo, mas eu faço. Pô, é brincadeira. Esses dias teve um cara que falou isso aí, acho que é do PT até, né? Pô, o cara tem que levar uma camaçada de pau, né, cara? Primeiro que tu não tem que roubar, né, velho? Tu tem que fazer. Tu já tá ganhando para isso, né? Tu é uma concessão, tá sendo eleito para isso. Não para roubar. O cara fala descaradamente, né? O roubo mais fácil. Isso é punk, né? E depois nós temos um partido também que é pequeno, mas ele é um partido que enche o saco, né, dos grandes, porque ele é chamado Partido Comunista Brasileiro. Aliás, esse partido é o mais antigo de toda a história do Brasil, porque ele foi criado em 1922, lá na Semana de Arte Moderna. A gente viu isso, né? A partir das greves e tal, do movimento anarquista e comunista no Brasil. Ele tem uma curta duração, ele vai só até 1947, depois ele entra na clandestinidade, e aí eu deixo para vocês essa característica. Por quê?
quando o Brasil termina a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que se faz a nova Constituição para eleger o senhor Eurico Gaspar Dutra, essa Constituição é democrática, até porque quem ganha a guerra é a democracia. Concorda comigo? Então, olha só, vamos lá, o panorama. Termina a guerra, quem ganha a guerra é a democracia. O Brasil está do lado da democracia, que bom. Mas é uma democracia que vai dividir o mundo em capitalista e socialista. E o Brasil fica do lado de quem? Faltando 3 minutos para terminar a aula. O Brasil fica do lado de quem? Dos capitalistas ou dos socialistas? Capitalistas? Dos capitalistas. Perfeitamente. E ficando ao lado dos capitalistas, Giovanni, como não perseguir os comunistas? Então vejam que o Partido Comunista Brasileiro ele vai ser perseguido e cancelado em 1947, justamente porque sofrendo os efeitos da Guerra Fria. Então, forte apenas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, esse partido é ligado a intelectuais, a estudantes universitários, a artistas. Então, alguns caras importantes aqui, já que eu falei dos outros, eu vou falar deles. Luiz Carlos Prestes, a gente conhece, né? É o cara que fez a coluna Pressa, é o cara que tentou a Intentona Comunista. Cândido Portinari, artista, todos já ouviram falar da Semana de Arte Moderna. Jorge Amado, né, que é o cara que escreveu Gabriela, entre outros tantos livros, né, que compõem aí a sua trajetória, grande escritor baiano. Nós temos também o Graciliano Ramos, né, que vai ser um importante literata no Brasil, né, Grandes Sertões Veredas e tal. Mário Lago, que é um intérprete, né, e ator, foi sensacional, foi uma pessoa impressionante, incrível, de uma sensibilidade sem tamanho. Caio Prado Júnior, importante historiador do Brasil, e Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos da história desse país, né, reconhecido mundialmente, o cara que desenhou com o Lúcio Costa, né, projetou e construiu a cidade de Brasília, que é a capital do nosso país, certo? Então, esses caras são componentes aí do Partido Comunista do Brasil. E o governo Dutra? E o desenvolvimento desse governo? E quais serão as características da Constituição de 46? Pois então, sobre estas dúvidas, sobre o governo Dutra, sobre as características de 46, sobre, então, nós, enfim, entrarmos para saber quais as diferenças entre entreguistas e entre comunistas, como eles se chamavam, a gente vai ver no nosso próximo encontro, que é segunda-feira. Não deixe de comparecer à aula. Certo, pessoal? Um beijo para todos, bom fim de semana, se cuidem e a gente se vê. Tchau. Tchau, Fred. Tchau. Até. Tchau.